Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme As Horas. Na verdade, a minha proposta é abordar a respeito do tema do suicídio. Mas antes de começar a conversar sobre esse tema, acho necessário alguns recados. Primeiro, se você que está escutando esse áudio não é da área psi, se você não é psicólogo, psicanalista, terapeuta, eu peço que você escute esse vídeo com muito cuidado e, ao mesmo tempo, cautela. Por que eu estou falando isso? Não é um tema fácil de falar sobre. É um tema extremamente delicado, sério e um assunto de saúde pública. Então, assim, é preciso ter muita responsabilidade ao escutar sobre esse tema. O segundo recado: se você que está escutando esse vídeo já teve ou tem ideações suicidas, pensamentos suicidas, ou até mesmo já tentou tirar a própria vida, eu peço que você tenha um cuidado ainda maior de escutar esse vídeo. E, acima de tudo, procure um profissional, seja ele um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, né? Terceiro recado: a discussão que eu pretendo colocar aqui no canal é a seguinte: a minha visão é psicanalítica. A minha corrente teórica é a psicanálise. A maioria dos meus comentários eu vou sempre estar embasado ali na psicanálise freudiana e lacaniana. Tanto Freud quanto o Lacan. Mas tem pontos que possivelmente pessoas de outras correntes, como a existencial fenomenológica, ou até mesmo, se você não é da psicanálise ou da psicologia, mas da filosofia, por exemplo, no existencialismo, ou se você gosta muito de ler Albert Camus, né, que fala sobre o suicídio. Então, é uma discussão que eu pretendo, né, abordar vários pontos dentro dessa temática. O filme As Horas conta a história de 3 mulheres. Assim. Tem a Virginia Woolf, que a história se passa ali no século XIX e tal. Tem uma outra personagem que vive ali nos anos 50, é uma mãe de um garotinho, casada, né, aquele casamento de propaganda dos anos 50, né, da família americana e etc e tal. E tem nos dias atuais uma senhora, né, dona de uma floricultura e também editora de livros, que tem uma filha e cuida de um amigo / ex-amante que ela teve, que no momento está com AIDS, né, nos seus dias finais. O filme As Horas, se você assiste pela primeira vez, você possivelmente vai achar o seguinte: cara, que filme depressivo, triste, melancólico e pesado. Assim, se eu pudesse definir em 4 palavras esse filme, possivelmente seriam essas. Mas o tema do suicídio, ele tá ali o tempo todo. Então, assim, o filme já começa. Os 5 primeiros minutos do filme lembrando, vai ter spoilers do filme, obviamente, né? Os 5 primeiros minutos do filme, você vê a Virginia Woolf, né, interpretada pela Nicole Kidman, que você não vê a Nicole Kidman, sem dúvida uma das maiores interpretações da história do cinema. Tipo, você não vê a Nicole Kidman ali, né? Você vê a Virginia. Ela caminhando em direção ao rio, né? Ela coloca uma espécie de um casaco, algumas pedras dentro do casaco e comete suicídio. A Virginia também cometeu suicídio na vida real. E esse trecho inicial do filme já apresenta para o espectador a atmosfera do filme. Então, assim, é um filme que fala sobre depressão, tristeza, melancolia, morte e suicídio. Então, assim, não é um filme fácil de assistir. Nesse filme, você tem 3 suicídios. Tem o suicídio da Virginia, um suicídio real, que realmente aconteceu, né? Tem um suicídio literário. Eu digo suicídio literário
mas eu gostaria de pensar uma espécie de um suicídio dentro do campo de uma fantasia, por exemplo. E eu vou explicar por que eu estou usando esse termo. E tem um suicídio real também, que é do personagem interpretado pelo Ed Harris ali, né, que comete suicídio no final do filme. É um grande escritor, vai ser homenageado por conta de um livro dele, né? Enfim, e ele comete suicídio de verdade. Então, assim, no filme temos 3 suicídios desses 3 personagens. Tem o livro do personagem que é interpretado pelo Ed Harris. Ele conta um pouco sobre a sua história, sobre a sua infância, óbvio, misturando alguns elementos que ele inventou e com coisas que aconteceram na vida dele mesmo. E ele conta da relação que ele teve com a mãe dele. Então, assim, a mãe dele é aquela personagem interpretada pela Julianne Moore, aquela mãe dos anos 50, né, que tem um filhinho pequenininho, aquele casamento de propaganda, de margarina e tal. Só que essa mulher, no livro dele, essa é uma das partes mais incríveis do filme, ela abandona os filhos. Então, assim, ela é mãe de um garotinho ali que deve ter seus 6, 7 anos de idade, ela está grávida, e dá a entender no filme que ela meio que não gosta muito, eu vou usar muitas aspas nessa palavra, ela não gosta de ser mãe e de ser esposa dentro daquele modelo ali, né, de vida que ela tem. Então, assim, a maternidade para ela visivelmente é uma questão, e o casamento dela também. Tem uma cena que ela está conversando com uma amiga que possivelmente está com câncer, né? E as duas se beijam. Então, assim, no filme dá a entender que talvez ela fosse apaixonada pela amiga, ou gostasse da amiga, ou não gostasse de homem. Esse é um ponto no filme também que deixa em aberto. Só que quando você assiste o filme, há uma cena onde ela sai de casa e vai para uma espécie de um hotel, ela deixa o filho dela com uma senhora e começa a entrar um monte de água dentro do quarto, assim. Aí você pensa, pô, eu acho que isso aí é uma metáfora e tal, né? E tem uns remédios ali do lado. Dá a entender que ela ia cometer suicídio. Ela grávida. Dá a entender que ela cometeria suicídio, ela grávida. Aí o filme corta para uma cena da Virginia, pensando sobre o romance, né? Miss Dalloway e tal. E ela diz assim, olha, eu ia matar a protagonista, mas eu vou matar outro personagem. Aí você, como espectador, dá aquele suspiro, né? Bom, beleza, essa mulher que está grávida e é mãe não vai cometer suicídio. Só que você descobre lá no final do filme que essa mulher que o filme está tratando também, essa segunda mulher, porque o filme conta a história de 3 mulheres, é a mãe do personagem interpretado pelo Ed Harris. E no livro dele, ela morre. No livro dele, ela morre. Você fica assim extremamente impactado na cena onde está o garotinho e depois corta para o Ed Harris, ele já velho, né, com AIDS ali nos seus últimos dias de vida. Aí você pensa, caramba, é a mãe dele. Só que o filme ele te surpreende, porque ele tem 2 finais. A mãe dele não morreu de verdade. A mãe dele o abandonou. Abandonou ele e o irmão dele quando era pequenininho. Então, de certa forma, esse abandono foi visto por esse personagem como uma espécie de morte também. Os dois não se falavam. Então, essa mãe meio que fugiu da cidade, né? Pegou um ônibus, fez uma mala, deixou os filhos e deixou o marido e foi viver em outra cidade, foi viver uma outra vida, né? É um tema que também aparece no filme e barra livro, né? É a filha perdida, né? A mãe que abandona durante 2 ou 3 anos, se eu não me engano, as suas 2 filhas. Então, assim, você já fica impactado. Caramba, a personagem interpretada pela Julianne Moore, né? Clarissa, foi essa mãe, né? Que abandonou ali os filhos e tal. Por incrível que pareça, diferente do filme A Filha Perdida, onde o espectador, principalmente se for homem, né? É levado a culpar essa personagem do tipo, como assim ela foi capaz de fazer isso, né? Abandonar os próprios filhos e tal, etc. Você não sente isso quando assiste o filme As Horas. Por quê? O filme é demasiadamente triste.
melancólico. E o tema do suicídio, como eu disse anteriormente, tá ali o tempo todo. Tem uma cena muito forte, inclusive, que o Leonard, o marido, né, da Virginia, diz para ela que sente como se ela fosse uma espécie de uma bomba relógio, assim, tipo, como se ele estivesse o tempo todo com medo da extinção dela. Então, tipo assim, a Virginia já tinha tentado contra a própria vida umas 2 vezes, tinha vários acessos que na época, né, os médicos falavam que eram acessos de melancolia, ela ficava dias na cama, não saía, escutava vozes também, né, tinha muitas das vezes uma certa confusão mental, até mesmo no início do filme, ela diz que não sabe nem como está conseguindo escrever aquela carta, né, porque ela está começando a ouvir muitas vozes, e ela diz para ele, olha, eu sei que você sente isso, né, esse medo que eu possa tirar minha própria vida, que eu possa, né, deixar de existir, mas eu também sinto esse medo. Então, assim, é um trecho fortíssimo, porque nós temos 2 pontos aqui. O primeiro, se você que está escutando esse áudio é uma pessoa que convive ou que conviveu, pode ser um ex-namorado, uma ex-namorada, ou um ex-marido, né, enfim, com uma pessoa que já tentou suicídio, você sabe como que é o sentimento de ter uma relação com essa pessoa, amar essa pessoa e ter um medo constante que essa pessoa possa tirar a sua própria vida. Então, assim, imagine uma mãe, por exemplo, de um adolescente ou de uma adolescente de 15, 16 anos que já tentou suicídio 1 ou 2 vezes, ou que enfrenta uma depressão profunda, e eu digo profunda aqui entre aspas, depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Tenta imaginar essa mãe, ou um pai, ou um irmão, como que ele lida com esse tipo de situação. É um medo eminente, né? A pessoa, em algum momento, ela pode, né, tirar a sua própria vida. O Leonard, no filme, diz isso, olha, sinto medo de você, né, tirar a sua própria vida. E ela diz, olha, eu também sinto. Só que, ao mesmo tempo, a Virginia, no filme, dá a entender que ela, eu não vou dizer que ela dá uma certa legitimidade ao suicídio, mas ela defende a posição do sujeito de tirar a sua própria vida. Essa defesa, eu digo defesa aqui entre aspas, do campo filosófico, ela gera, né, diferentes opiniões e posições e interpretações. Do campo psi, quando eu digo psi aqui, entre aspas, eu quero incluir psicólogos e psicanalistas, né? Não é uma posição tão legal de se ter, né? Se você é clínico, se você atende pessoas, seja você um psicólogo ou um psicanalista, né? Não é bom que você seja a favor do sujeito, né? Principalmente independente se for seu paciente ou não, exerça esse direito de tirar a própria vida. Por quê? Esse termo, exercer o direito de tirar a própria vida, é bem delicado a gente pensar. Por quê? Primeiro, o suicídio, se você parar para pensar, ele talvez seja um dos maiores fenômenos sociais. Eu coloco muito entre aspas esse termo fenômeno social, que, se eu não me engano, o Durkheim falou sobre isso. Se você é da área, por exemplo, da sociologia ou das ciências sociais, e se eu estiver errado, você pode me corrigir nos comentários sem problema nenhum. Que é o seguinte, o suicídio ele também nos choca. Então, assim, a notícia de um suicídio choca nós enquanto sociedade. Então, por exemplo, se você está ali na sua sala, almoçando, e no jornal ali de meio-dia e pouca, você vê a seguinte notícia: dentista, mãe de 2 filhos, aluga um quarto num hotel e tira a própria vida. Se você é mãe, você vai sentir um aperto do tipo, nossa, caramba, como que vão ficar as crianças? Perderam a mãe dessa forma. Imagine o trauma para a família. Essa família nunca vai se recuperar, os filhos nunca vão se recuperar desse tipo né, da causa da morte da mãe, etc. Outro comentário que pode surgir também é o seguinte: nossa, como que essa pessoa teve coragem de tirar a própria vida?
ela tem filho. Como que ela conseguiu tirar a própria vida? Eu não teria essa coragem. Então preste atenção. O suicídio, ele nos choca. E a palavra e a palavra coragem também vem acompanhado muitas das vezes, né? Nossa, como que ele teve coragem de tirar a própria vida? Como que essa pessoa teve coragem de tirar a própria vida? Além de nos chocar enquanto sociedade, o suicídio também, muitas das vezes, causa nas pessoas um sentimento de culpa. Culpa em que sentido? Será que eu poderia ter feito mais e não fiz? Será que eu errei com fulano de tal? Nossa, o meu melhor amigo tirou a própria vida. A gente conversava, brincava, eu encontrava com ele toda semana, jogava bola com ele toda terça, jogava pôquer com ele todo domingo, conversávamos sobre filmes, sobre séries e ele tirou a própria vida. Ele nunca desabafou comigo. Será que eu não dei abertura para ele? Será que eu poderia ter feito mais e não fiz? Onde foi que eu errei? Né? A pergunta que, por exemplo, um pai ou uma mãe pode ter, né? Se o filho ali, um adolescente, comete suicídio. Onde foi que eu errei? Por que eu não conversei com meu filho? Será que eu não percebi os sinais? Então, assim, o suicídio, além de nos chocar enquanto sociedade, também, muitas das vezes, nos coloca nessa posição de culpa, né? Do tipo, será que a culpa foi minha também? Será que eu poderia ter feito mais e não fiz? Será que eu não olhei para essa pessoa? Será que eu não escutei quando eu deveria escutar? Onde foi que eu errei? Esse tipo de situação, né, de sentimento ocorre em nós enquanto sociedade. Se você é um psicólogo ou analista e está atendendo um paciente durante 1 ano, 2 anos ou 6 meses, e esse paciente acaba cometendo suicídio, você, enquanto ser humano, também vai pensar isso. Por mais que estudemos a teoria, não existe a pessoa do analista, ou o analista não está ali enquanto sujeito, mas ele exerce uma função, ou o analista ali não pode colocar seus próprios sentimentos dentro em relação à transferência e tal, ou olha, a transferência tem que ser simbólica, não pode ser imaginária, não pode haver identificação com o paciente, pipipipopopó. Mas na realidade, você enquanto analista é humano. Se você está atendendo um paciente há 1 ano, 2 anos, e esse paciente comete suicídio e você não é acometido por esses sentimentos do tipo, será que eu errei? Será que eu poderia ter feito diferente e não fiz? Será que eu deveria ter indicado ele para um psiquiatra também? Será que eu errei em não ter falado para ele, por exemplo, procurar um psiquiatra e tomar remédio? Se você não é acometido por esse sentimento de culpa, tem algo muito estranho em você, assim. Porque enquanto ser humano, nós vamos sentir isso. Seja você um analista ou não, atendendo um paciente que comete suicídio ou não. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que o suicídio, ele nos choca. Ele dá uma balançada na gente, assim, o suicídio do outro, né? Como assim essa pessoa teve coragem, estou usando entre aspas aqui o termo coragem, né? Como assim essa pessoa teve coragem de tirar a própria vida? Ao mesmo tempo, quando você para pensar isso, olha, fulano de tal tirou a própria vida. Essa frase tem um impacto que é o seguinte: se a vida é dele, por que ele não pode ter o direito de tirar? Então, assim, esse argumento você encontra também em debates filosóficos, por exemplo, né? Porque na nossa sociedade há também uma espécie de obrigatoriedade da vida. Então, assim, você é obrigado a continuar vivo. Inclusive, tem uma cena que o Leonard pergunta a Virginia, né? Por que a morte, né? Tipo, morte / suicídio, né? Aí ela diz, olha, que a pessoa quando a pessoa se mata, as pessoas que continuam vivas passam a dar mais valor à vida. A morte de um ente querido faz com que você também passe a dar mais valor à vida. Num enterro, por exemplo, num velório, você escuta frases como a vida é um sopro, ou a gente não carrega nada dessa vida quando morre, ou eu preciso ser melhor com o outro.
Eu preciso dar flores em vida, né? Tem uma música muito boa do Paulo César Baruch que diz isso, né? Dar flores em vida, né? Então o sujeito, quando alguém da sua família ou um ente querido morre, diante da morte, a pessoa passa a refletir mais sobre a vida, sobre a sua própria vida. Repare que em velórios e enterros, muitos evangélicos costumam, no caso pastores ou algum presbítero ou obreiro, pregar. Eles costumam pregar salvação. Então assim, a pessoa ali, porra, uma pessoa morreu ali da sua família. Aí vem uma pregação falando sobre, né, que Jesus Cristo pode salvar a sua vida e tal, e etc. Então assim, é um momento delicado, no caso a morte de alguém, né, no enterro aqui dentro desse cenário, que faz com que você comece a refletir mais sobre a sua vida. Mas ao mesmo tempo, nós enquanto neuróticos, recalcamos o tema da morte, assim. Ninguém quer pensar na própria morte. Se você, por exemplo, chega para sua mãe, ou para sua avó, ou para o seu pai, ou para uma tia, que está ali entre 45 e 55 anos de idade, você diz assim, fulano, o que você acha de dar entrada num pedacinho ali de terra de um cemitério X e pagar a parcela todo mês, né? Para quando você morrer, não precisar pagar, né? A família pagar uma bolada de dinheiro. Essa pessoa vai achar isso uma afronta. Vai falar assim, o quê? Você já está me enterrando? Então, assim, nós, enquanto neuróticos, não gostamos de pensar sobre a morte. Que nós vamos morrer um dia. No fundo, a gente vive como se nunca fôssemos morrer. Aí quando alguém morre, você fala assim, caramba, a vida é um sopro. Quando a morte vem de maneira inesperada, um derrame, um AVC, um infarto, um acidente, isso nos pega de uma tal forma que o processo do luto, se torna muito mais difícil quando você, por exemplo, tem a experiência da morte, uma pessoa que você, né, conhece, que você ama, que é da sua família, e essa pessoa, por exemplo, está com câncer, ou uma doença terminal, ou uma doença autoimune, ou algo assim, por exemplo, fulano de tal tem 3 meses de vida, você já se prepara. Quando a morte vem de maneira inesperada, você não está preparado. Mas, ao mesmo tempo, o suicídio, além de nos chocar enquanto indivíduos e sociedade, além de nos colocar muitas das vezes numa posição de culpa, do tipo, poderia ter feito mais, não fiz, poderia ter escutado fulano e não escutei, existe também na vida, que eu disse anteriormente, essa obrigação de continuar vivo. Se você tem filho, se você tem mãe, se você tem pai, se você tem um irmão, você entende exatamente o que eu estou querendo dizer, que é o seguinte, muitas das vezes as pessoas continuam vivas só para cuidar das outras. Tem uma parte no filme que a personagem da Meryl Streep fala com o Ed, né, com o personagem que é interpretado pelo Ed Harris. E ele diz assim, olha, eu só continuei vivo até agora para satisfazer os seus desejos. Então, assim, quantos pais e quantas mães hoje que enfrentam depressões profundas há anos não tiram a própria vida porque são pais. Porque não teriam coragem de deixar os filhos aqui no mundo sozinhos. Porque não conseguiriam cometer tal ato e deixar para os filhos esse trauma. Tipo, caramba, meu pai tirou a própria vida. Nossa, minha mãe tirou a própria vida. Então, assim, também outro lado. Nossa, eu não tiro a minha própria vida porque a minha mãe possivelmente iria morrer depois de tristeza. Ou eu deixaria a minha mãe muito triste. Então, assim, muita gente não comete suicídio por isso também. Assim, esse sentimento de eu preciso continuar vivo para cuidar do outro, ou eu preciso continuar vivo pelo outro. Isso também aparece no filme, né? Na cena final, onde o Ed Harris, esse escritor, né, iria ser homenageado, inclusive a Clarice iria dar uma festa / jantar, né, bonito para ele e tal, e ele diz, olha, eu já vivi esse tempo todo por você, mas agora eu quero fazer algo por mim. Ele não aguenta mais ali aquele sofrimento, né? Já está já em fase terminal ali, etc e tal. E ele
né, pula da janela e tira a sua própria vida. Mas antes ele diz nesse diálogo, olha, eu fiquei esse tempo todo para satisfazer, né, as suas vontades. Eu fiquei esse tempo todo vivo por você. Então, assim, essa cena é muito forte porque ilustra muito bem isso. Assim, tem muita gente que está em depressão profunda, que enfrenta uma depressão profunda há anos, um sofrimento absurdo, uma angústia absurda, e não tira a própria vida. Por quê? Porque tem filho, porque tem pai, tem mãe. Essa pessoa, ela pensa no outro antes. Nossa, fulano de tal vai sofrer muito com a minha ida. Uma pessoa, quando comete suicídio, ela não vai pensar no outro. Ela não vai pensar no outro. Então, assim, ela está num nível de sofrimento tão grande, um nível de angústia tão grande, que ela não vai pensar no outro. Ela vai simplesmente tirar a própria vida. Nenhuma pessoa que comete suicídio, nós estamos pensando aqui dentro do campo psi, né? A maioria dos suicidas, quando realmente consegue, eu não estou falando aqui de uma tentativa suicida, entre aspas, fracassada, né? Eu odeio essa expressão, tentativa fracassada. Como se a tentativa bem sucedida, né, a pessoa falasse assim, nossa, parabéns, você conseguiu cometer suicídio. Eu não gosto desse termo, né? Tentativa fracassada. Mas essa pessoa, ela está em profunda angústia. Então, assim, a depressão e o suicídio andam de mãos dadas. Então, assim, dificilmente um suicida que nós estamos pensando dentro de um sofrimento mental, né? Dificilmente um suicida, ele não é também um depressivo. Esse é o ponto que o filme também aborda, né? Ele aborda de maneira genial, que é a depressão. Nós estamos diante de uma mãe ali da década de 50, 60, que vive um casamento, entre aspas, perfeito, mas que possivelmente vive em depressão. Temos o personagem do Ed Harris, né, que possivelmente também vive em depressão. Temos a Virginia Woolf, que vive em depressão. Então, assim, o filme ele também aborda a depressão. Depressão e o suicídio. Todo suicida é um depressivo? Na minha concepção, sim. Se nós estamos pensando esse suicídio aqui dentro de uma visão de saúde mental, de sofrimento psíquico, né, de sintomas aqui relacionados à depressão. Eu gravei umas 10 aulas, foram 10 aulas onde eu falo sobre a depressão, dentro da psicanálise, abordando também questões em relação ao DSM, né? Se você está escutando esse vídeo até aqui e tiver interesse em estudar de maneira mais aprofundada sobre a depressão, basta você entrar em contato comigo para adquirir essas aulas, né? Então, assim, o depressivo dentro dessa perspectiva aqui do suicídio. Eu não estou falando do cara, por exemplo, que comete suicídio logo depois de um atentado político ou de um assassinato, por exemplo. O cara pegou a mulher dele, traindo ele com o irmão, aí ele mata a mulher, o irmão e ele. Não estou falando dentro desse cenário, mas dentro de um cenário de um sofrimento psíquico absurdo, onde o sujeito comete suicídio, né? Todos esses sintomas e características da depressão, de acordo com o DSM, eu também abordo nessas aulas, né? Então, aqui no filme, nós estamos diante da depressão e também do suicídio. Não apenas a ideação suicida, mas a tentativa. Então, assim, a Virginia Woolf tenta suicídio 2 vezes, o filme aqui diz isso. E há um suicídio também ali literário, né? Tipo, ele meio que mata a mãe no livro. Ele sente o abandono da mãe como uma espécie de um suicídio, assim, uma morte mesmo dessa mãe, né? Outro ponto que o filme também aborda de maneira genial é esse sofrimento psíquico absurdo. Então, assim, todo suicida, quando a pessoa realmente, infelizmente, comete, né, o suicídio, você pode ter certeza que essa pessoa viveu um sofrimento absurdo. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Descartes, né, que ele diz que o suicídio é mais ou menos assim, né, que o suicídio é um ato
definitivo para um problema temporário. Eu gosto muito dessa frase. Se pode ser que essa frase não esteja exatamente com essas palavras, mas a ideia da frase é essa, tipo, que o suicídio é um ato definitivo para um problema muitas das vezes temporário, né? Tem um conto muito legal do Stephen King que se chama O Nevoeiro. É bem curtinho, deve ter 110 páginas, 105 páginas. Você pode ler no seu celular no mesmo dia, assim. Tem um filme também muito bom. E no final do conto, há uma cena específica, né? O conto conta uma espécie de uma história ali que dentro de um supermercado várias pessoas estão presas e tem uma espécie de ameaça alienígena, uns monstros ali que fica do lado de fora. E dentro desse supermercado várias conversas acontecem, né? Tem gente que é coisa de conspiração, religiosos e tal. Tá todo mundo morrendo ali dentro desse cenário. E no final desse conto, barra filme, alerta de spoiler, se você não quiser saber, né, o final pula mais alguns minutos, pula pelo menos 1,5 ou 2 minutos para frente desse vídeo, né, que agora eu vou dar spoiler. O protagonista, ele sai do supermercado, né, esse mundo tá ali devastado por essas criaturas, ele entra dentro de um carro, tá ele, uma mulher, o filho e um outro velhinho, se não me engano. Ele pega uma arma e ele meio que mata todo mundo ali e se mata também. Porque ele pensa assim, bom, vamos todos nós morrer de qualquer forma, eu não quero morrer devorado, eu não quero que meu filho morra devorado, então todo mundo aqui se mata, né? A gente morre e acabou. Quando ele comete esse suicídio ali, junto com essas pessoas, passam uns 30 segundos e a névoa começa a sair. E você vê vários tanques de guerra, assim, né? Vários carros e o exército atrás. Tipo, eles já estavam exterminando ali esses monstros e tal. Então, assim, é uma metáfora muito, muito forte do tipo... Ele teve uma atitude drástica, definitiva, para um problema que era temporário. Assim, se ele esperasse 2 minutos... eles possivelmente seriam salvos ali e ele não precisaria se matar, né? Tirar a própria vida dele e também do filho. Então o suicídio, dentro dessa visão, também tem esse ponto, né? Do tipo, olha, é um ato definitivo para um problema temporário. Para um problema temporário, se for tratado. Mas isso é um tema para o nosso próximo vídeo, que eu pretendo comentar sobre o filme O Quarto ao Lado, do Almodóvar, com a Julianne Moore e a Tilda Swinton. O filme As Horas eu assisti na Apple TV, eu aluguei o filme, na internet é muito difícil de você encontrar, e espero que vocês tenham curtido. Até o nosso próximo encontro, comentando um pouco mais sobre o suicídio. Mais uma vez, o mesmo recado do início do vídeo. Se você teve ou tem pensamentos suicidas, ideações suicidas ou tentativas suicidas, se você já teve, né, tentativa suicida, procure imediatamente um psicólogo, ou um psicanalista, ou um psiquiatra. Fale. Muitos suicidas cometem esse ato também por não conseguirem, ou melhor, por não terem tido oportunidade de falar. Então, assim, a psicanálise, acredito eu que você que está escutando esse áudio, né? Nós precisamos crer, né? Um termo que evangélicos usam bastante, né? Cristãos principalmente. Nós precisamos crer na cura pela fala. Até o nosso próximo vídeo.